Essa semana morreu o homem mais sujo, pelo menos nos últimos tempos. Obrigado, viu? Deus abençoe você. Esse homem, o homem mais sujo do mundo, se chamava Hammurabi. Não sei se vocês viram a história dele. 94 anos de idade, morreu agora, essa semana. Fazia mais de 50 anos que ele não tomava banho. Exato, ele ajudando o planeta a economizar água, talvez. 50? Mais de 50 sem tomar banho. Mas não apenas isso, ele também, ao longo desses anos, desenvolveu alguns hábitos estranhos, que acreditava que ia fazer bem nele. Ele comia carcaças de animais em decomposição na beira das estradas. E ele costumava também fumar um cachimbo com excrementos de animais. Ele não vinha muito bem de saúde, mas com 94 anos e sujo dessa maneira, o vilarejo em que ele morava na Índia se reuniu e o aconselhou: toma banho, o senhor precisa tomar um banho. Ele tomou, mas alguns meses depois de tomar banho ele morreu. Aqui minha pergunta para você: será que ele recebeu um mau conselho? Será que tomar banho faz mal assim à saúde? Será que ele deveria ter vivido a vida dele teimosamente, sem tomar banho e espalhando um perfume estranho no ar? Algumas vezes nós pensamos que devemos seguir a vida sem ouvir o conselho de ninguém, fazer a nossa própria maneira. Eu penso assim, a minha opinião é essa, eu acredito que é desse jeito que deve ser feito. E nem nos damos conta de que aquelas decisões que nós estamos tomando e acumulando na vida, da nossa própria cabeça, sem ouvir ninguém, está trazendo uma certa sujidade na nossa vida. E o nosso caminho está se tornando um caminho fétido. E nós estamos, por assim dizer, figuradamente, nos alimentando de carniça, de carcaça de animais. Nós não estamos comendo o melhor da terra, daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, porque teimosamente decidimos, sem pedir opinião ou buscar a sabedoria de alguém, escolher o nosso próprio caminho. Na canção que foi aqui ministrada, falando sobre a história do filho pródigo, fala que ele se envolveu com conselhos que lhe davam apenas mais ilusão. Mas lá na história bíblica, você se lembra, ele não pediu um conselho para o pai. Ele chegou com uma decisão para o pai. Ele informou o pai do que ele queria fazer. A história dele é muito triste, se não fosse um final de redenção que nós encontramos ali. O homem mais sábio do mundo antigo, o homem mais poderoso do mundo antigo, o homem mais rico do mundo antigo, Salomão, escreveu um livro chamado de Provérbios. Provérbios é provérbio, não é uma palavra certa para a hora certa. Todos nós precisamos de uma palavra certa, na hora certa. Hoje talvez você esteja diante de decisões na sua vida, precisando de uma palavra certa, na hora certa. E Salomão prepara esse livro com o objetivo, primeiramente, de ensinar os seus filhos, de ensinar os príncipes, de ensinar a aristocracia do povo de Israel. Mas aqui o que ele tem a dizer sobre conselhos. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Se você encontrou, diga amém. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu costumo dizer que Salomão já demonstra a sua sabedoria pela maneira como ele transmite sabedoria. Porque ele transmite sabedoria não apenas como um conjunto de informações, como dados e fatos. Ele apresenta a sabedoria por meio da poesia, que é muito mais fácil você memorizar poesia, é muito mais fácil transmitir poesia.
Mas a poesia dele é diferente da nossa. A poesia hebraica é diferente da maneira como nós fazemos poesia. E nesse versículo que acabamos de ler, ele usa um recurso de redação chamado paralelismo antitético. Paralelismo antitético é quando a primeira afirmação tem um contraste com a segunda afirmação. Então note que o mas se destaca nesse texto. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros, a segurança. Esse contraste que nós encontramos aqui. Basicamente o que ele está dizendo é que, primeiro, para que você seja um bom líder, ou para que você lidere a sua vida com eficiência, para que você possa chegar onde você precisa chegar, você tem que ter clareza de onde você quer ir. Direção é uma das primeiras palavras que aparece aqui. Dizem que, para quem não sabe para onde quer ir, todos os ventos são contrários. Se nós não temos certeza da direção que queremos ir na vida, do que queremos realizar na vida, como indivíduos, como família ou como igreja, como respondeu o gato a Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta: eu gostaria de saber o caminho. Ele fala: para onde você quer ir? Ela diz: eu não sei. Ele fala: então, tanto faz qual caminho. Porque nós primeiro precisamos saber qual é a direção, qual é o alvo, para onde queremos ir. E ele diz o seguinte, que quando alguém está vivendo essa situação de não ter uma boa direção na sua vida, seja coletivamente ou individualmente, diz aqui, o povo cai. E a palavra que ele utilizou é nafel, do hebraico. Não é apenas uma queda qualquer. Quem aqui já caiu? Não quero saber se você caiu espiritualmente ou em outra ocasião. Caiu mesmo, literalmente, tropeçou numa queda. Deixa eu ver quantos. Olha, quanta gente aqui. Entre os quais eu também me incluo. Aliás, algumas vezes na vida a gente já sai meio pendendo a cair, né? Porque não saímos com a prudência que precisávamos ter. Minha mãe uma vez estava nos visitando em casa, e na época nós tínhamos bicicleta, não temos mais, muito perigoso isso. E minha mãe pegou uma das bicicletas, e eu me lembro até hoje, ela foi montando a bicicleta, ela estava com a bolsa, falou: meu filho, segura minha bolsa, vai tocar. Eu segurei a bolsa. E ela estava de óculos, ela falou: meu filho, fica com o meu óculos, vai tocar. Então, o que aconteceu? Ela caiu, ela quebrou o braço, deu um trabalho daqueles. Sumiu a sua bicicleta. Mas a minha mãe não só caiu, minha gente, a minha mãe já saiu caindo. Mas a queda aqui que o texto fala, na fel, é uma queda mais séria. É uma queda que pode traduzir destruição. É uma queda que pode ser mortal. Ele está dizendo: se você não tiver o cuidado de seguir a direção certa na vida, de fazer as escolhas certas na vida, você corre o risco de sofrer uma queda sem retorno, uma queda definitiva, uma queda que te leve à morte. Jesus, ele fala sobre isso fazendo um paralelo. Em Lucas capítulo 6, versículo 39, Lucas 6, 39, Jesus propõe uma pequena parábola, ou se você preferir, Jesus propõe um pequeno provérbio, uma figura de linguagem, uma analogia, uma comparação. Jesus diz assim: pode um cego guiar outro cego? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? A propósito, essa citação nos dias de Jesus era uma piada rabínica. Nós não vemos assim. Mas só que Jesus está dizendo: é tão ridículo imaginar um cego guiando outro cego, porque os dois caíram no buraco. A ideia aqui de cair é que pode ser uma queda fatal para eles. Outro dia eu estava aqui em Mogi, ali perto de onde tem o Burger King. Eu acho que o Burger King está para cá. E na rotatória, quando nós estávamos chegando, tinha um cego atravessando a rua sozinho. Ele vinha com a bengalinha dele e ele ia acenando e os carros buzinando. Eu falei: Júlio, eu vou descer para ajudar esse cego. E desci e enganchei nele para poder atravessar a rua e deixar o homem em segurança lá em frente
O Burger King, que deve estar patrocinando esse culto, passa lá e diz ao pastor que você está patrocinando, pega lá o que é um cheddar, não, isso é McDonald's, deixa eu lá. Não seria o nome do lanche. Mas se eu fosse um cego, primeiro eu nem via a necessidade dele, eu não via a necessidade dele. Ainda que soubesse a necessidade dele, se eu fosse um cego, que bem eu poderia trazer a ele naquela situação? Jesus usa aqui o mesmo conceito que Salomão apresenta lá no Antigo Testamento. Veja como a Bíblia Viva faz uma paráfrase na hora de traduzir, apresenta o versículo que lemos há pouco na Provérbios. Ele diz assim: um governo onde faltem homens sábios destrói uma nação, mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. É a mesma coisa. O risco iminente de uma direção errada e de uma queda total. Algumas escolhas são para bem ou para morte. Hoje o nosso irmão Jaciel disse que se você está aqui, ou se você estiver assistindo, você não tem Jesus como seu Salvador, uma decisão importantíssima, mais importante que você deve tomar. É vida ou morte, vida eterna ou morte eterna. Crer em Jesus, confiar em Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia também fala que quando um cristão vive na prática de pecados, ele pode sofrer a disciplina do Senhor e inclusive uma morte prematura. Não, nem toda morte na vida jovem significa que é por causa de um pecado, por causa dos pecados que vem desde Adão. Mas sim, o cristão pode ser até disciplinado. Lembra-se da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, que ele diz assim: examine-se a si mesmo. Então, quando o livro do cálice, ele diz assim: porque alguns, ignorando esse autoexame espiritual, estavam adoecendo e dormiram no eufemismo para morrer precoce. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Isso mata relacionamentos, mata a nossa vida espiritual, mata a nossa alegria, mata a nossa paz e pode até nos matar fisicamente, biologicamente. Um exemplo no Antigo Testamento de exatamente das palavras de Salomão, ironicamente, vem do filho de Salomão. Um exemplo negativo: não havendo direção sábia, cai o povo. Lá no primeiro livro dos Reis, nós não vamos ler tudo, mas se você gosta de notar, você pode tomar nota aí depois. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11 e no capítulo 12, nós temos a história do filho de Salomão, Roboão. Roboão assumiu o trono em prosperidade, todas as tribos estavam unidas, existia apenas um reino naquele momento. Mas Jeroboão, que era do norte, veio prestar uma visita ao rei e disse o seguinte: olha, os impostos estão muito elevados. Quantos aqui gostam de pagar impostos? Levantem as mãos? Exato, ninguém gosta. E quando os governantes aumentam os impostos, isso se torna ainda mais indigesto. Então Jeroboão veio e pediu: olha, dá para reduzir a carga tributária? Ele respondeu assim: Roboão, estou colocando a linguagem de hoje, volta em 3 dias. Chamou os conselheiros mais maduros, mais sábios, que aconselhavam Salomão. E eles disseram: olha, essa é a sua chance, você é um novo rei, é a sua chance de ganhar o coração do povo. Diga a eles que você vai reduzir o imposto para eles. Eles vão ser abençoados, vão ficar felizes com você, você ganha o coração deles. Estou colocando na linguagem de hoje, tá bom? Depois ele fez o seguinte: ele chamou os conselheiros mais jovens, a garotada, a moçada que tinha crescido com ele, que eram amigos do rei, com quem ele jogava bola desde garoto, videogame desde garoto, conhecia aquela turma toda. E ele perguntou a mesma coisa: olha, essa situação, o que eu devo fazer? Eu gosto como a linguagem, a nova versão internacional, verte a resposta dos amigos. Olha só, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, quer dizer, reduz o imposto seu pai colocou é muito elevado. Diz assim: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai.
e aumentou os tributos, aumentou os impostos. Ele diz assim: se meu pai usava um chicote, eu vou usar um chicote com escorpiões. Outra tradução diz assim: com pontas de ferro. Eu sou o machão, é o que ele está dizendo. Eu sou o rei alfa, eu é que decido aqui. Ele fez assim, seguiu o conselho dos mais jovens. E na prática, o que isso produziu? Divisão. A queda do reino é a divisão do reino do norte e do reino do sul. Porque ele não teve a capacidade de discernir um bom conselho de um mau conselho. E a vida é assim. Nós precisamos lembrar que o tecido da sabedoria é buscar uma fonte de conselho sábio antes de tomarmos as nossas decisões. Decisões baseadas em conselhos que nos tornam mais egoístas, que foi o caso aqui de Romualdo, não são bons conselhos. Os bons conselhos são aqueles que nos tornam como servos, que nos fazem pensar no outro, no bem-estar das outras pessoas. Que decisão você está precisando tomar? Que tipo de conselho você está buscando? Quem são os seus conselheiros? Isso pode fazer toda a diferença entre vida e morte. Eu li a história desse homem, Philip, lá na Carolina do Norte. Ele estava viajando com o carro dele, colocou no GPS a direção para sua casa depois de ir numa festa. Só que o GPS conduziu ele por um caminho que ele acabou passando sobre uma ponte que estava já condenada há 13 anos. Mas o GPS não estava atualizado. E o filho caiu, morreu, deixando uma filhinha e a esposa. Direção errada, conselho errado, informação errada. Nossa vida seria muito melhor se nós tivéssemos a sensibilidade de buscarmos conselhos sábios. Quais são as decisões que você está precisando tomar na sua vida? Você precisa buscar conselhos sábios. Você precisa buscar a sabedoria de Deus. Mas vamos em frente. Você sabe que os primitivos cristãos, eles costumavam orar pelo imperador. E eles oravam pelo imperador, mas com uma oração muito interessante, que era que Deus lhe desse um senatum fidelem. Literalmente, conselheiros fiéis. Os primeiros cristãos sabiam que quem quer que fosse o imperador, para que a condução do Estado fosse positiva, eles tinham que orar para que Deus colocasse em volta do imperador conselheiros sábios. Daqui a pouco nós teremos uma definição no Brasil. Quem quer que seja elevado à posição de presidente será objeto das nossas orações. E nós devemos orar como oravam os primeiros cristãos, que ousavam orar até por Nero, o imperador. Senhor, coloca conselheiros sábios ao redor desse homem. Senhor, coloca conselheiros sábios ao redor desse homem. Amém? Mas olhe também por você, diga: Senhor, coloque à minha volta conselheiros sábios. Senhor, coloque ao redor da minha família, dos meus filhos, coloque ao redor da minha esposa, coloque ao redor do marido, coloque ao redor do pai, coloque ao redor da nossa igreja, conselheiros sábios. Guarda. Bom, essa é a parte A. Parte B do versículo. Acho que dá tempo a parte B. Ele diz assim que mais na multidão de conselheiros a segurança. A palavra multidão aqui fala de quantidade, é a mesma palavra usada quando Deus faz uma promessa para Abraão, diz assim: eu multiplicarei a tua descendência. Fala de quantidade. Mas é uma palavra também que é utilizada para descrever grandeza, algo que é especialmente, exclusivamente grandioso, especial. Então nós precisamos de variedade de conselheiros, mas precisamos de conselheiros que tenham essa grandeza para nos compartilhar aquilo que é sábio. Em Provérbios 15, 22 nós lemos assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então a pergunta, enquanto o caminho já para a nossa conclusão, é: que tipo de conselho? Já que a multidão fala de variedade, fala de grandeza, quais são os tipos de conselheiros que devemos buscar? Primeiro, você deve buscar pessoas sábias.
Parece óbvio, mas não é. Porque sabedoria aqui não é apenas alguém que tem a capacidade de ficar articulando conceitos sofisticados da filosofia. Sábio é aquela pessoa que consegue colocar na prática uma vida piedosa. Você olha para a vida da pessoa e diz: esse é o tipo de vida que eu preciso seguir. Esse é o sábio. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ande com pessoas sábias, procure pessoas sábias. Onde estão os sábios? Colhe nas pessoas sábias. Um outro conselho que nós encontramos em Provérbios capítulo 23, versículo 22, diz assim: ouça o seu pai. Para todos, não estou dando indireta. Ouça o seu pai, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Mesmo pais que não são crentes têm uma experiência de vida que deve ser respeitada. Nós devemos ouvir os nossos pais, devemos ouvir os nossos progenitores. Mãe, converse com eles, converse com a sua família. Primeiro, claro, as sábias, são pessoas sábias. Agora faça essa pergunta, busque essa direção, ouça e dê ouvidos. Líderes espirituais, Hebreus 13:17 diz que os pastores de uma igreja, os presbíteros de uma igreja, são guias espirituais e que a orientação deles deveria ser seguida em obediência. Lógico, enquanto eles são fiéis e devotados à palavra de Deus. Então, antes de tomar uma decisão, procure pessoas sábias. Antes de tomar a decisão, converse com a sua família. Antes de tomar a decisão, procure o líder espiritual da sua igreja. Os líderes espirituais, converse com eles, compartilhe. Algumas vezes pessoas vêm até mim e falam: Leandro, eu não vim te pedir conselho, eu vim te informar. Não por mim, mas se eu sou um pastor de alguém, se eu sou líder espiritual de alguém, ele não deveria apenas me dar uma informação. Ele deveria dizer: Leandro, o que você acha disso? Vamos pensar biblicamente sobre esse assunto. Busque um líder espiritual. E busque também pessoas técnicas na área que você considera oportuna. Você precisa de orientação de um médico, talvez você precise de orientação de um advogado. O pastor não vai poder te ajudar com isso. Talvez você precise da orientação de um engenheiro. Procure uma pessoa técnica. Há um exemplo clássico no Novo Testamento. Você vai falar um pouquinho? Bem? Há um exemplo clássico no Novo Testamento, em Atos capítulo 27, versículos 30 em diante. O apóstolo Paulo está no navio, está sendo levado como prisioneiro. Há uma grande tempestade, o navio está em risco de naufragar. Durante a noite, Paulo tem uma visão. Ele diz que o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: olha, ninguém vai se perder. E eles estavam desesperançados. Lembra dessa história? Lá no livro de Atos. Todos na embarcação estavam desesperançados. Paulo diz assim: fiquem em paz. O anjo de Deus, diante de quem eu assisto, apareceu ontem à noite e disse que ninguém vai se perder. Ficarem em paz? Ficarem em paz? Que bênção! Mas enquanto eles estão indo, a embarcação ainda está enfrentando muita dificuldade. E Paulo vê que os marinheiros começam a descer o barco para fugir do navio. Bom, se ele ouviu uma mensagem dessa, ninguém vai se perder, diria o que para os marinheiros? Tchau, marinheiros! Vai, marinheiros! Paulo não faz isso. Paulo diz assim: o centurião, que era o comandante que estava no navio, se eles forem embora, ninguém se salva. Perceberam o equilíbrio? O equilíbrio entre receber uma palavra de sabedoria de Deus, que deve ser traduzida na prática, precisando do marinheiro do mar. E olha, você precisa do conselho do advogado, do médico, técnico, do engenheiro. É assim que se tomam decisões sábias. E claro, você deve orar. A mensagem que eu compartilho com vocês hoje faz parte de uma série de mensagens que eu ministro, tomando decisões sábias. Primeiro princípio, ou primeiro elo para tomar decisão sábia, são princípios bíblicos. Conhecer o que a Bíblia tem a dizer sobre a área que nós temos que tomar decisão. O segundo princípio é que nós devemos dar ouvidos, ouvir antes de responder, ouvir antes de agir. O terceiro princípio é que você deve investir tempo. Decisões sábias não são feitas de maneira de afogativo, elas levam tempo para serem maturadas. E decisões sábias, elas dependem de nós termos pessoas que possam nos aconselhar e ainda
Decisões sábias são aquelas que nós sondamos o nosso coração, para ver se estamos com a motivação e com a emoção certa. Um último pensamento para você. Deus te abençoe nas suas tomadas de decisões. Gosta de fábula? Gosta de fábula? Tem uma fábula para você. A andorinha, ela observou que os homens, eles estavam plantando, semeando linho. Linho é uma planta da qual eles conseguem transformar em fios. E a andorinha ficou desconfiada com aquilo. Fez uma reunião com as outras aves e disse: olha, é estranho isso. Estou observando os homens, estão plantando linho. Eles vão fazer fio, vão fazer corda, vão fazer rede, vão fazer armadilha. Nós temos que fazer alguma coisa agora para evitar isso. E as aves riram. Todas as aves riram das andorinhas. Então, você está doido? Isso jamais vai acontecer. Eles só estão plantando linho. As andorinhas fizeram o seguinte: foram até os homens, fizeram amizade com eles, passaram a conviver ali no quintal, na proximidade da casa. E quando o dia cresceu, os homens fizeram portas, os homens fizeram redes, e os homens passaram a caçar e capturar todas as outras aves, menos as andorinhas. Eu e você jamais devemos desprezar os bons conselhos que vêm ao nosso encontro. Porque é assim, e só assim, que nós tomaremos decisão certa. E repito, nosso país hoje vai ter notícia sobre quem governará o país. Ore pela sua vida para que você tenha conselheiros sábios. Ore para que o presidente da República tenha ao seu redor conselheiros sábios. Vamos orar.